Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. restantes membros do Governo, é com muito gosto que cá o temos na Comissão e vou questioná-lo sobre dois grandes grupos de questões, sobre a Lei da Programação Militar e sobre as questões relativamente à gestão dos diferentes quadros de pessoal e expectativas relativamente ao quadro pessoal que temos em cima da mesa. Mas não posso deixar de referir que o enquadramento que o Sr. Ministro colocou, isto vai servir para as diferentes questões que vão ser colocadas, é um enquadramento de fortes restrições nas contas públicas, sacrifícios, transparência e rigor. Palavras iniciais do Sr. Ministro e, portanto, é esse o enquadramento que eu vou partir e, a partir dele, desenvolver aqui um conjunto de perguntas. A primeira pergunta, Sr. Ministro, é precisamente relativamente à Lei da Programação Militar, considerando os constrangimentos financeiros que referiu e tendo em conta que estes constrangimentos financeiros nas Forças Armadas já são de há longos anos, já existem há longos anos, o que é que vai decidir o Sr. Ministro sobre os helicópteros para o Exército, o NH90, cujos gastos já devem ter ultrapassado os 75 milhões de euros e que no total deverão ultrapassar uns incomportáveis 600 milhões de euros. Isto é, sem derrapagens, é este o montante que estamos a falar. Neste contexto de fortes restrições de orçamento e de imposição de sacrifícios, o que é que pretende fazer relativamente a esta matéria? E importa dizer que este é um negócio que é gerido pela NAEMA, que é uma agência da NATO, e que no fundo é um financiamento indireto. Se vai insistir neste projeto, o que é que vai concretizar, o que é que vai decidir relativamente a esta matéria? A segunda questão, relativamente à Lei da Programação Militar, diz respeito aos aviões brasileiros, o QC-390. Este projeto não está inscrito na Lei de Programação Militar, no entanto, na execução da Lei da Programação Militar de 2010, foi introduzir, permita-me a expressão, sorrateiramente, uma verba para este programa. Porquê, Sr. Ministro? Qual é, afinal, o ponto de situação sobre a possibilidade de Portugal adquirir ou não estes QC-390, no fundo, na perspectiva de substituir os C-130 no final da década? E também, já agora, qual é a perspectiva do Ministério da Defesa Nacional relativamente à possibilidade de Portugal participar na construção de alguns dos componentes destes aviões, portanto, com produção nacional no nosso país? A segunda, o grupo de questões que queria colocar, diz respeito às questões da gestão do quadro pessoal, e dizer-lhe, Sr. Ministro, que nós sabemos que existem alguns militares de contrato que estão a ver os seus contratos a serem negociados mês a mês. Isto é, eles têm uma total precariedade naquilo que é a sua relação laboral com o Exército. E a pergunta que lhe queria deixar era como é que é possível definir um sistema de forças nesta situação e como é que é possível ter nas Forças Armadas militares motivados, tendo em conta esta situação de contratos negociados mês a mês. Segunda questão, segundo grupo de questões dentro destas questões do pessoal, que diz respeito a todo o enquadramento do congelamento das promoções. Aliás, o Sr. Ministro, a este propósito, diz que o país não comporta as progressões e, portanto, e também falando da necessidade de redução do pessoal, portanto, há uma necessidade de reduzir o número de militares que estão contratados. Neste enquadramento, o Sr. Ministro, a pergunta que lhe quero deixar é porque é que se continuam a realizar no Instituto de Estudos Superiores Militares os cursos de promoção oficial-geral, quando existem já diversos coronéis notoriacionados, cuja maioria não será promovida e que, portanto, ficam em lista de espera. Portanto, promover este tipo de cursos, que cria expectativas nas pessoas que concorrem, que fazem a sua formação, e depois, ao mesmo tempo, termos limitação, congelamento destas carreiras, é claramente um erro, ou pelo menos importa esclarecer, Sr. Ministro, qual é o objetivo da manutenção destes mesmos cursos, tendo em conta estes mesmos constrangimentos. Segunda questão, sobre ainda este aspecto, é porque é que entraram mais de 200 jovens para as academias, para frequentarem o curso de oficiais, com que base, com que critérios ou estudos, tendo em conta também este contexto que está colocado em cima da mesa.
Por fim, no que diz respeito às questões de pessoal, salvo erro, é perguntar se o Governo, se o Sr. Ministro vai suspender os limites de idade de passagem à reserva para evitar a saída compulsiva de militares que atingem os limites de idade nos postos, o que aliás já se começa a verificar. E portanto, nós temos uma situação insustentável de militares que já estão a atingir o limite de idade de passagem à reserva, não têm a progressão da sua carreira e, face a esta situação, dada a congelamento das carreiras, eles são altamente prejudicados e, portanto, era preciso esclarecer o que é que intenciona o Governo fazer relativamente a esta matéria, no que diz respeito se vai ou não suspender os limites de idade à passagem de reserva. No que diz respeito a um conjunto diferente de questões, ainda relativamente ao pessoal, o Sr. Ministro não respondeu a uma questão levantada pelo Partido Socialista no que diz respeito à redução dos efetivos. Se essa redução dos efetivos são feitos na base do quadro permanente ou não. E essa questão é diferente da forma como respondeu. E, portanto, queria um esclarecimento sobre essa mesma matéria, se afeta ou não o quadro permanente do Ministério. No que diz respeito à saúde militar, Sr. Ministro, referiu a necessidade, portanto, o ponto de situação relativamente à questão da concentração dos 3 hospitais num só, mas disse que isto era a primeira fase da reestruturação da saúde militar. Eu queria lhe perguntar quais são as fases seguintes, porque não vale dizer apenas a primeira parte sem explicar a totalidade do objetivo no que diz respeito à reestruturação da saúde militar, que é uma questão muito importante. Portanto, quais são as fases seguintes e, já agora, no que diz respeito aos diferentes polos que existem no país, e nomeadamente o polo do Distrito do Porto, qual é a intenção do Ministério relativamente a estes equipamentos que existem, que estão disponíveis para os militares, e o que é que o Sr. Ministro vai fazer a esses equipamentos e que serviços é que vai garantir aos militares no que diz respeito à questão da saúde militar. No que diz respeito, então, às questões das unidades fabris, o Sr. Ministro referiu que, referindo-se às questões do ensino, que o país não se padece com luxo de dispersão de meios, mas nada disso relativamente às unidades fabris. É verdade que esclareceu a questão, deu a sua opinião, e não vou reiterar a pergunta sobre a questão dos taleiros navais de Viana. Está respondida? Está respondida. Mas, relativamente às restantes unidades fabris, qual é o objetivo, qual é a intenção do Governo relativamente a estas unidades, tendo em conta as necessidades do Exército e as perspectivas até de produção nacional que se podiam colocar em cima da mesa com estas unidades fabris, e qual é a perspectiva do Ministério relativamente a esta questão. Por fim, terminando, Sr. Ministro, nós ficamos surpresos com a sua afirmação relativamente à gestão do que é o quadro do pessoal que está, a nossa participação militar no Afeganistão. O Sr. Ministro fala de um contexto de contenção de contas públicas, que estão a ser exigidos sacrifícios a todos os portugueses, mas vem aqui anunciar que vai manter a participação no quadro do Teatro de Operações no Afeganistão para além de 2014. Sr. Ministro, então, num contexto em que estamos todos a cortar no orçamento em prestações sociais, foi o que eu percebi, mas corrija-me se percebi mal, num contexto em que estamos a cortar naquilo que é fundamental, prestações sociais, saúde e educação, não cortamos na nossa participação no Afeganistão. Porquê? Aliás, é um quadro em que está toda a gente a sair, todos os restantes países estão a sair da participação do Afeganistão e, portanto, não percebemos essa mesma intenção. Mas pedi-lhe o esclarecimento, Sr. Ministro, qual é o gasto, qual foi o montante que gastamos com a nossa intervenção, a participação na intervenção da NATO no Afeganistão, e qual é o montante que prevê gastar para 2012 neste mesmo teatro de operações. E para já disse. Muito obrigado.